distribuído pode variar de empresa para empresa e ao longo do tempo, dependendo da saúde financeira da companhia. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Quem só vê o BTG como um banco de investimentos, não vê todos os benefícios que ele pode oferecer. Aqui você tem a liberdade de ligar a qualquer hora. E tem a confiança de contar com o time BTG. É você no controle da sua vida financeira de um jeito simples e compatível com a sua rotina. O BTG reconhece quem é você e está pronto para potencializar a sua trajetória. PMC News. Informação que gera valor. PMC News. Informação que gera valor. Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao BMC Market dessa segunda-feira. Hoje é dia 21 de agosto de 2023, mas pode chamar de dia da marmota, se é que vocês se lembram da referência, onde todo dia acontece a mesma coisa e todo dia a gente acaba vendo o mesmo se repetir. Dia da marmota porque mais um dia o Ibovespa entra no patamar positivo, opera no patamar positivo, nesse momento perdendo mais de quase 1%, 0,9%, 114.298 pontos. Depois de 13 pregões consecutivos de queda, um respiro na sexta-feira, leve respiro, 0,37% de alta, e nessa segunda-feira as coisas voltaram ao que era nesse agosto. Os ativos sofrendo com aversão ao risco, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, seja por conta de China, seja por conta de Estados Unidos, uma série de eventos que vem retirando um pouco da liquidez aqui na nossa Bolsa de Valores, fazendo com que os investidores retirem seus investimentos, retirem o seu dinheiro da nossa Bolsa, promovendo sangrias atrás de sangrias. Só em agosto já foram mais de 9 bilhões de reais retirados do investidor estrangeiro. Tá certo que o saldo no ano continua positivo, o saldo do Ibovespa, inclusive, nesse ano continua positivo, mas se as coisas continuarem por esse caminho, se as coisas continuarem caindo, as coisas, leia-se os ativos, continuarem caindo, a gente vai poder assistir essa virada do Ibovespa. A gente vem comentando ao longo dos últimos tempos justamente essa falta de apetite, essa retirada do investidor estrangeiro e, consequentemente, elevando os seus ativos para outros mercados num momento em que os títulos do Tesouro Americano seguem batendo alguns recordes. Hoje mesmo, o título de 10 anos do Tesouro Americano chegou ali a 4,35, um patamar bastante elevado que faz com que os investidores acabem repensando suas estratégias, repensando suas táticas e retirando o dinheiro dos mercados emergentes. Além disso, a gente vê todas as incertezas relacionadas à China. Será que vai crescer o quanto fala que vai crescer? E será que vai crescer efetivamente? Muitos bancos já fizeram revisões do crescimento chinês. Atualmente, o mais novo banco a fazer essa revisão de projeção foi o próprio Nomura, falando que a economia chinesa deve crescer menos dos 5% projetados, e isso tira um pouco de todo o olhar da China, de todo o apetite da China,
fazendo com que muitos mercados acabem sendo influenciados. Fora a questão imobiliária, que ainda está em muita discussão lá no país asiático, essa questão acaba tirando um pouco do apetite dos investidores, já que o setor imobiliário acaba movimentando muito a economia por lá, acaba sendo responsável por muito do crescimento chinês nos últimos anos, e com as coisas indo por um caminho não tão florido, se a gente pode dizer assim, a crise no setor imobiliário pode fazer com que haja qualquer tipo ali de movimentação um pouco mais profunda nos mercados globais. Se a gente olhar para o Brasil, efetivamente, né, com todo esse cenário externo tendo, né, seus problemas, mandando seus problemas para cá, tirando a liquidez daqui, além disso, a gente ainda tem o cenário interno, né? O Boletim Focus de hoje trouxe mais uma vez a percepção de que a inflação volta a subir, saiu de 4,84 para 4,9. Não é uma revisão tão grande assim, tão forte, mas já mostra que o mercado está sim olhando, monitorando com um certo zelo, uma certa cautela, essa mudança nos rumos da inflação e, claro, como isso pode impactar nas decisões do Banco Central. Alia-se a isso todo o movimento em Brasília. Brasília segue dando destaques para o cenário econômico também, justamente porque tem toda essa situação envolvendo o arcabouço fiscal, que precisa ser votado, já que é uma pauta muito importante para que o governo alinhe o orçamento do ano que vem, mas até agora parece que as coisas não estão andando. Muito embora Arthur Lira diz que vai fazer a reunião mais tarde, 7 horas da noite, com líderes partidários para falar um pouco a respeito dessa tramitação, a ida do presidente Lula para a África, juntamente com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, sem fazer nenhuma menção à reforma ministerial, isso pode colocar água no chope desse arcabouço fiscal, que poderia, mais uma vez, ser adiado lá em Brasília e ser votado só na semana que vem. O grande problema disso é que o orçamento que deveria ser desenhado nas bases, né, nos moldes do novo arcabouço fiscal, teria muito pouco tempo para ser debatido, para ser desenhado, e isso poderia trazer algum tipo de problema nessa tramitação, já implicando risco fiscal, já colocando na conta do mercado risco fiscal que acabou não sendo falado tanto assim, né? Muito depois de várias pautas passando lá em Brasília, o risco fiscal acabou sendo minimizado, deixado um pouquinho de lado ali. Ele vai ganhando força, vai comendo pelas beiradas e ficando um pouco mais forte, pelo menos na visão do mercado financeiro, o que acaba explicando também, claro que aliado ao fator externo, toda essa aversão ao risco que a gente vê por aqui hoje. E claro, para a gente bater esse papo, para a gente trazer percepções, análises, comentários do Marcos Saravalli, que já está aqui no nosso BMC Market, sempre muito pontual e sempre muito animado para as nossas conversas nesse comecinho de semana. Muito boa tarde, Marcos Saravalli. Bem-vindo, sempre um prazer bater esse papo contigo. Bem-vindo. Obrigado, Felipe, obrigado a todos. Difícil estar animado nesse começo de semana. A gente vinha aí de 13 pregões consecutivos de queda, né? Até estava lendo aqui o GC, nos lembrando que sexta-feira tivemos um dia positivo no nosso Ibovespa, e eu falei, né, rompeu a tendência, e tudo indicava que a gente ia ter uma abertura de pregão, pelo menos amanhã queria sinalizar um pouco disso, de uma tendência positiva. Então seguimos, teve 13 pregões, um positivo, e agora a gente segue numa tendência de queda, só não esperamos mais 13 pregões consecutivos de queda, mas a tendência, a preocupação, fazendo uma análise que a gente chama de top-down, né, olhando um pouco para fora, depois para dentro, como o Felipe lembrou bem. Vou citar mais uma casa, né, UBS hoje pela manhã também soltou o relatório e começa a virar consenso que o governo chinês não vai conseguir entregar esse ano nem mesmo as expectativas, o que fez, na verdade, o inverso por vários anos consecutivos, né? Prometia um número, entregava sempre um número superior. Agora, muita crítica em relação a essa reabertura pós-pandemia, muita preocupação em relação ao setor de real estate, construção civil. Os estímulos não têm sido suficientes para reanimar a economia local, para
reativar. Os dados só têm superado as projeções mais pessimistas, só têm vindo piores do que o esperado. Então, mesmo com todo dia a gente está vendo, de certa forma, algum estímulo, mas muito marginal, não tem sido suficiente. Hoje o UBS, mais uma casa, também revisou para 2 anos consecutivos abaixo das projeções, ou seja, 2 anos consecutivos abaixo de 5%. Pelo contrário, o ano de 2024, até esse momento, projetando algo mais próximo de 4%, que para um crescimento chinês é bastante fraco, porque acaba também contaminando o crescimento econômico mundial como um todo. E aí a gente tem o Ibovespa, lembrando que, pessoal, que nesse exato momento do mês de agosto, para você que está no trading, enfim, gestão de recursos, acompanha muito a Bolsa, esse é o momento que a gente faz o rebalanceamento do nosso índice Ibovespa. Lembrando que agora, né, é o quadrimestral, então a gente tem setembro, outubro, novembro e dezembro, com um novo índice. E lembrando que o novo índice não tem mudanças, mas não tem também mudanças muito radicais esperadas para o Ibovespa, para o novo Ibovespa. Petro e Vale continuam representando somadas, aí cerca de 25% do índice. É um peso muito grande, hoje a gente inclui outros setores, siderurgia, é um peso muito relevante e a gente volta a lembrar. Né? Parece que agora todas as notícias estão sendo argumentos para o investidor estrangeiro continuar fugindo do Brasil, arrumando um jeito de tentar realizar lucros, sair daqui. Né? E lembrando a nossa Ibovespa, não necessariamente a nossa economia também, mas o nosso Ibovespa depende muito de China. Então, como a gente tem uma sucessão de notícias ruins, né, piores do que o esperado, nosso Ibovespa não tem fôlego para subir. E como eu disse aqui embaixo, né, no GC, subimos um dia só para 3 dias de queda, mais um dia de queda. Só não esperamos que a gente vá fechar mais uma semana no negativo, enquanto isso o investidor estrangeiro sacando seus recursos. Né? E a gente pode comentar também, Felipe, daqui a pouquinho, em relação ao Boletim Focus, mas o recado internacional, global, é de uma sucessão realmente de decepções. Decepções não só da China, mas também a gente lembra, teoricamente, de decepções dos Estados Unidos, que a gente falou na semana passada da ata da última reunião, sim, deixando muito em aberto, pelo contrário, né, deixando a possibilidade, e a própria curva de juros nos Estados Unidos vem sinalizando isso. Pessoal, se a inflação não ceder, essa taxa de juros vai ter que permanecer muito alta por muito tempo. E eu sempre falo, eu ouso dizer essa minha frase, de que os Estados Unidos, os americanos, né, o mundo desenvolvido não sabe conviver com juros, não está preparado para conviver com juros muito altos por muito tempo. Então, com isso, as revisões da atividade econômica mundial vão acontecendo, trazendo esse movimento de queda, de realização de lucros. Continuamos aqui no nosso Bovespa, talvez numa tendência de queda, né, no curtíssimo prazo, sem nenhuma grande pressão compradora, né, no curto prazo. Então, essa leitura, infelizmente, eu esperava assim, pessoal, 13 dias de queda, vamos ter 13 dias de alta, né? Hoje, o mercado já falou, Marcos, você está completamente errado. Não foi, Saravalli. E o que me passou a sensação, a alta de sexta-feira, o Saravalli, eu não sei se você se recorda, mas teve um jogo de futebol em 2014, quando o Brasil jogou com a Alemanha. Não sei se você se recorda, Saravalli, que lá, perto do finalzinho do jogo, um rapaz chamado Oscar acabou fazendo um gol que foi do 7-1, inclusive. Né? Esse pregão de sexta-feira parecia o 1 do 7-1, né? 13 pregões consecutivos de queda, aquele golzinho, o pessoal falou, agora vai. Mas não vai também, né? Talvez agosto esteja fadado a ser um mês de queda no Ibovespa. Não que muita gente vai falar, não, mas graficamente está num movimento, né? Até queda, mas ainda está muito lateralizado, naquele range 120, 115, 110, né? Enfim, muita gente pode falar isso, mas que dá um gosto amargo de olhar aquela alta de 0,37%. Não está no gibi, né, Saravalli? Exatamente. E aí você fala assim, nesse nível de Ibovespa, está todo mundo comprando, né? Na Faria Lima, nos distribuidores, aí no Brasil afora, está todo mundo comprando bolsa nesse exato momento? Não. A percepção é de aumento de risco, né? Aumento da percepção de risco. Então, se a gente vê, estrangeiro não está comprando, está só vendendo, né? Acabei de falar hoje pela manhã com um grande gestor, amigo nosso, ele falou assim, o meu fundo está começando a ter algumas captações líquidas, mas a indústria de fundos de ações no Brasil, a gente não vê esse ambiente, né, para um estímulo para o investidor alocar muito forte. Investidor institucional está começando a fazer conta, mas institucional, digo fundos de pensão, começando a fazer conta para aumentar a posição, mas talvez para 2024, não para agora. Então a gente não tem, o brasileiro não está comprando, não está pensando assim, nossa, o Ibovespa agora
está super descontado, agora que eu vou encher o carrinho para fazer essa alocação. Pelo contrário, né? Acho que o questionamento todos os dias, assim como o relatório do UBS, falando assim, se a China continuar entregando 5% e continuar decepcionando, até a projeção foi revista ali para casa 4,8%, 4,2% para o ano que vem, talvez a gente tenha que revisar um pouco o crescimento econômico do Brasil também, né? Porque o Brasil é uma parte relevante e do Ibovespa particularmente depende do crescimento chinês. Então essas revisões, quando a gente fala assim, pessoal, até fazendo uma provocação aqui, a gente viu na semana passada que o nosso PI, preço sobre lucro, continua muito barato. Sim, Marco, eu acho que a bolsa está super barata. Mas e se a gente revisar esse lucro, ele for para baixo? Talvez esse PI mostre que não estejamos tão descontados assim, tão baratos assim. Então, tome muito cuidado com essa relação preço sobre lucro, que é uma fotografia. Mas essa fotografia ela vai mudando todos os dias, né? Se a gente trabalha com minério de ferro a 100, é diferente de um minério de ferro a 90, a 80, a 70. Então, talvez esse lucro, esse I, seja revisto para baixo, mostrando que nosso PI não esteja tão barato assim. Eu ainda vejo o PI nosso da Bolsa muito barato, muito descontado. Mas muito cuidado com as ações que você está escolhendo, né, que também, principalmente ações cíclicas, pode mostrar talvez novas revisões para baixo, aí não depende não necessariamente de Brasil, mas de China, e mostrando que o PI não seja tão barato assim, tão descontado assim. Tá? Então, há uma relação, já fazendo propaganda aqui, Felipe, quem perdeu o marketing da sexta-feira, né, está sempre disponível nas nossas redes sociais aí, para você ver e rever também o marketing da sexta-feira. Ô Marco, então se você começar a pensar, né, nessa mudança de perspectiva e tudo mais, talvez daqui em algum momento a gente vai começar a ver algumas revisões para baixo do crescimento do PIB nos próximos Boletim Focus. Então, talvez, né, com todo esse cenário que a gente está vendo, a gente vai começar a ver. Tá certo que a gente tem visto algumas revisões para cima, inclusive, né? Mas é provável que se isso permanecer, se esse cenário permanecer, a gente vai começar a ver algumas revisões para baixo. Esse é um bom ponto, ótimo ponto. Falando um pouquinho de Boletim Focus, que pode acontecer é que, até é uma questão estatística, né? Que a gente vinha falando, o primeiro trimestre já traz um carrego para o ano muito forte, mas talvez a gente tenha algumas revisões para baixo e a gente pode até ter, acho que é bem difícil de acontecer, mas a gente pode até ter um cenário de recessão no Brasil, né? Não quer dizer que no ano, longe disso, tá, pessoal? Vamos interpretar aqui. O que quer dizer a recessão? A gente tem 2 trimestres, como a leitura sempre em relação ao trimestre anterior, 2 trimestres de crescimento zero ou ligeiramente negativo. Pode acontecer isso? Com certeza. Então a gente pode ter ali um segundo, terceiro trimestre, um terceiro e quarto trimestre negativos, o que levaria a um crescimento mais próximo de 2%. Ou seja, aquele carrego estatístico, né, de 2,4% não conseguiria entregar, o que acabaria compensando por 2 trimestres ou um trimestre negativo, muito próximo de zero. Então existe uma chance muito grande. O que, falando do Boletim Focus, que eu acho que não está na conta ainda do Boletim Focus particularmente, mas já está na conta da curva de juros e outras projeções, é em relação à inflação do Brasil. A inflação do Brasil, esse ano, após o aumento de combustíveis da Petrobras na semana passada, deveria caminhar, a gente debateu muito isso na semana passada, deveria caminhar para um patamar acima de 5%, algo mais próximo de 5,10%. Então a gente vai ver ainda novas revisões do Boletim Focus semana que vem, as próximas semanas, revisões algo para próximo de 5% ou até acima de 5%, mais próximo de 5,10%, 5,1%. Tá? Então isso ainda não está na conta. Agora eu concordo com você, Felipe. Pode ser um dado negativo, a gente pode ter, né, não vamos já antecipar talvez o Boletim Focus, de algumas revisões em algum momento marginalmente para baixo, mas acho que ficaria dentro desse range, né, dentro do que está o Boletim Focus hoje e próximo de 2%. Se vier o mercado começar a revisar para próximo de 2%, é um PIB bom, muito sustentável pelo primeiro trimestre, mas podemos ter 2 trimestres consecutivos muito próximos de zero. Sim, tá? Então a gente já está antecipando essa leitura e uma parte também relevante por conta da nossa balança comercial, por conta das nossas exportações, isso também pode trazer esse impacto. Então a gente está vendo já, e as ações em bolsa, né, costumam antecipar já esse movimento. Vide a ação da Vale, aí, que está parada há muito tempo nesse patamar. Então essa leitura que a gente precisa ter em relação ao PIB, poderemos ter revisões para baixo do PIB? Sim, nenhum exagero, né? Então é bastante
esperado, assim, é possível esse cenário de revisões marginalmente para baixo do PIB. Também, né, Saravalli, a gente viu que no primeiro trimestre, muito sustentado pelo agro, né, o agro subindo mais de 20%, sustentando aquele otimismo um pouco maior do PIB no primeiro trimestre, e não dá, talvez, para contar com isso para os outros trimestres também, até por conta de ciclo, né, até por conta de safra e tudo mais. Então, não necessariamente a gente vai continuar contando com essa pujança vista no primeiro trimestre. Assim como, né, e aí traçando o paralelo, assim como a China não consegue sustentar esses crescimentos entre aspas, chineses por tanto tempo, por conta que é muito sustentada no setor imobiliário, né? O setor imobiliário enfrenta, de repente, um problema, uma certa desaceleração, e isso impacta diretamente no PIB. Aqui no Brasil, não que a gente tenha problema ou desaceleração no agro, mas por conta de todo o ciclo mesmo e da sazonalidade do próprio agro, isso não acontece todo trimestre, todo mês a gente vê um crescimento daquela magnitude, né? E aí vão revisando os modelos para conseguir chegar num número mais apropriado, né? Teria que ter uma surpresa muito, muito forte novamente do agro para compensar, de certa forma, a fraqueza do restante da economia, principalmente do setor industrial. Então não é o cenário base. Mas falando de China, a grande discussão dos economistas internacionais é que a China não tem conseguido fazer essa troca, essa substituição, que soube fazer com maestria, muito bem feito, concentrando muito suas atividades, seus esforços nas exportações. Isso fez por vários anos seguidos. E até o momento, né, dos últimos anos, vamos mudar a economia de exportação, lógico, ainda bastante exportadora, mas o que vai sustentar o crescimento da China, né, esse foi o recado, esse foi o tom, vai ser o crescimento interno. Então, a China não tem conseguido fazer essa substituição da economia. Então, eles fizeram por vários anos investimentos muito focados em exportação, né, em transportes, enfim, que acabou trazendo, né, como o Felipe colocou bem, né, crescimentos chineses na economia, mas não tem conseguido traduzir. Então, tem essa preocupação de não conseguir sustentar esse crescimento, né, e aí começa a também se traduzir, até por conta da economia política chinesa, né, do que pode ser um ambiente político interno. Mas a verdade acho que está virando consenso de que a China não vai conseguir, tem uma chance muito grande de não conseguir a promessa de crescer 5% ou mais nesse ano de 2023. Isso traz também preocupação porque a gente diz o carrego, que aí sim a gente lembra do Boletim Focus para 2024, que é um crescimento muito pífio, muito morno para a economia brasileira novamente. Então essa é a nossa preocupação, né? Quanto isso pode impactar as projeções de crescimento econômico americano, mundial e também principalmente brasileiro. Então, essa é a grande discussão lá no mercado internacional. E aqui no Brasil, acho que a grande discussão aqui no ambiente econômico e político, como o Felipe bem colocou, os próximos passos do arcabouço fiscal, da reforma tributária. Mas se for perguntar para qualquer economista hoje qual que é a principal preocupação, né, na sua pauta, é o cumprimento das metas fiscais para 2024 e 2025. Né? Acho que 2024 tem uma preocupação muito grande de não conseguir, do governo central não conseguir, do governo brasileiro conseguir entregar uma meta fiscal ali perto do 0 a 0. Então essa é a discussão, tem sido a discussão principal, que acaba também contaminando meta em relação à política monetária e outros pontos relevantes. Tá? Então essa tem sido a grande preocupação, que acaba sempre se traduzindo na possibilidade de aumento da carga tributária. Tá? Então, inclusive alguns economistas do Banco Itaú hoje têm discutido em alguns eventos esse tema de possibilidade cada vez mais presente, real, de não cumprimento das metas, né, no biênio 2024-25. Pois é, e aí esse é um grande problema, né, Saravalli? Se a gente for pensar, o governo sugeriu esse fim do déficit em 2024, colocando o arcabouço para jogo, né, colocando o arcabouço em vigor, né? Então seria uma proposta que já não seria cumprida, né? Uma promessa não cumprida. Isso num primeiro ano de governo tiraria um pouco da credibilidade. E aí eu não estou nem falando do governo especificamente ou do Fernando Haddad especificamente como ministro da Fazenda, mas ou seja, você promete uma coisa, você sinaliza que daria para fazer e
já sabe, pelas contas dos economistas, não dá para fazer. Isso já compromete, de repente, outras propostas, outras sinalizações, até mesmo, poxa, uma reforma tributária que vai por esse ou aquele caminho, uma reforma administrativa que vai por esse ou aquele caminho. Seria um pilar e o sustentáculo, de repente, do governo e da própria credibilidade do Ministério da Fazenda, fazer com que essa proposta, né, de zerar o déficit fosse cumprida, independentemente de como ser cumprida, e aí já é outra história, né, como ser cumprida, porque daí precisaria arrecadar mais. Mas, enfim, esse seria um fator sensível nessa discussão, justamente por causa da credibilidade e tudo mais? Principalmente em relação à credibilidade, mas principalmente em relação à governabilidade. Lembra das palavras na semana passada, bastante duras, bastante fortes do ministro da Fazenda, mas de certa forma tem um reconhecimento, né? O poder muito grande, e a gente começa a entender esse ruído que pode surgir. Lembrando, pessoal, por que a Bolsa caiu, por que as ações caíram e por que o nosso real se desvalorizou tão rápido? Por fatores externos, mas a gente viu aqui na semana passada, não são somente fatores externos, a gente tem fatores internos e cada vez começa a criar esse ruído, né? Sempre aquela discussão que a gente está tendo. Pô, o presidente ele pode viajar? Pode viajar. Não, mas ele tem que resolver aqui uma reforma ministerial que não foi feita. Então, cada vez mais, quando vai distanciando, né, esse cumprimento das metas, vai aumentando a dependência, a fortaleza, a força do Congresso, a gente começa a ter esse tipo de ruído bastante presente. Acho que até pelas palavras do ministro Haddad, postou bem claro, em alguns momentos, esse distanciamento, né, e essa necessidade e o poder também do Congresso nessas tomadas de decisão. Então, o governo vai ficando cada vez mais caro, né, mais dependente do Congresso, e quanto mais imprevisível formos, né, até quando a gente está falando em relação a longo prazo, isso é o pior cenário possível para o investidor de longo prazo. Então, essa tem sido a preocupação, né, o quanto que esse governo vai perdendo, não só credibilidade, mas perdendo governabilidade, né, e tendo que depender cada vez mais do Congresso, vide agora a questão da reforma ministerial, né? É basicamente um movimento para atender a determinados grupos políticos para tentar também conseguir ter essa discussão em relação ao arcabouço fiscal, outros pontos importantes na política econômica. Então essa tem sido a preocupação. A gente acaba perdendo muito foco, muito tempo, né? Muita energia para atender determinados grupos e criando esses ruídos, né, que a gente tem que toda hora voltar para discutir, né? O ministro Haddad falou muito essa semana passada, né? Criticou, depois voltou e falou, não, foi um ruído, foi palavras mal colocadas, enfim. Isso acaba desgastando muito a previsibilidade de longo prazo, né? E a própria governabilidade atual, né, dificultando em relação aos próximos passos. Porque você fala assim, pô, você não consegue ter um consenso em relação ao arcabouço fiscal, o que vai ser uma reforma tributária da renda, né, por exemplo, que é extremamente polêmica? O que vai ser uma reforma, praticamente para mim, você joga para escanteio, joga muito longe, joga para fora do estádio uma possibilidade de uma reforma administrativa, por exemplo. Ninguém fala desse processo, que é extremamente importante. Então, isso vai distanciando alguns temas muito importantes para o crescimento de longo prazo, né? Mas a gente não tem um ambiente que usualmente são ambientes, como você falou, de primeiro ano, o ano que vem a gente tem eleições municipais, tudo vai ficando mais difícil jogar para 2024, aí praticamente talvez só 2025 ou não aconteça alguns temas, né? Fala, pô, reforma administrativa, se a gente não for discutir esse ano, de 23, né, vai discutir no meio de uma eleição municipal? Difícil, né? Tem bonde que é melhor pegar quando ele está passando e não deixar passar, né, Saravalli? Exatamente. Tem cavalos então, selados também. Reforma tributária. Coisa, tem muita gente que reclamou. Eu também reclamei. Falei, pô, a gente discutiu muito pouco o debate com a sociedade, mas também se não fosse dessa forma, a gente talvez estivesse começando a discutir agora, talvez não fosse ser implementado, né, a reforma tributária. Lógico que é polêmica, tem muitos pontos ainda técnicos para serem discutidos, mas talvez o melhor ambiente fosse esse. Como a gente acabou não conseguindo ter um ambiente político no governo anterior, né? Então, a gente também precisa agradecer e agora, né, também questionar, cobrar em relação a alíquotas em diversos pontos que ainda estão bastante em aberto em relação à reforma tributária. Exatamente, Saravalli. Só para trazer informação aqui, né, alguns bastidores, que o arcabouço fiscal acabou sendo
adiado na semana passada por conta de todo esse ruído aí entre o ministro da Fazenda e o presidente da Câmara. Alguns aliados de Arthur Lira têm dito, nos bastidores, que deve votar essa semana. Que essa reunião que vai acontecer daqui a pouco, 7 horas da noite, na residência oficial do Arthur Lira, com líderes partidários, com representantes do governo também com o próprio relator do arcabouço fiscal, Cláudio Cajado, essa reunião vai determinar os próximos passos e também selar esse acordo aí na Câmara dos Deputados para que o arcabouço fiscal possa ser votado ainda nessa semana. Existe uma possibilidade de ser colocado para votar já amanhã, nessa terça-feira, porém ainda não está batido o martelo, justamente porque tem essa reunião lá em Brasília com Arthur Lira e os líderes partidários para definir os próximos passos do arcabouço fiscal. E leia-se, o arcabouço fiscal acaba sendo determinante para o orçamento é determinante para que se saiba exatamente o nível de receitas e despesas do governo federal para saber se existe mesmo essa possibilidade de cumprir com a proposta de zerar o déficit fiscal, o déficit primário em 2024, sinalizado pelo governo, mas que muitos economistas aí têm falado que é complicado, que está difícil, justamente porque tem muito gasto ainda que precisa ser equacionado e esses gastos obviamente não vão sumir de uma hora para outra sem ter uma arrecadação condizente. Bom, são 3h02, a gente vai continuar em cima desse tema, debruçado sobre esse tema, debruçado sobre tudo que está movimentando o mercado financeiro, mas a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho estaremos de volta, daqui a pouquinho teremos também nosso convidado dessa segunda-feira, você continue com a gente, o intervalo é rapidinho. PNC News. Informação que gera valor. O que impacta a economia e o mercado global. Aqui no BMC News você acompanha em tempo real a abertura do mercado e todas as movimentações do mundo dos investimentos. Notícias acompanhadas de opiniões de grandes especialistas para ajudar você na melhor tomada de decisão na hora de investir. Eu, Paula Moraes, estarei com você de segunda a sexta, às 9h30 da manhã, no BMC News. PNC News. Informação que gera valor. Já pensou se não existisse essa pergunta? Teríamos cavalos mais rápidos? Mais telefones? A Vortex pensou e criou a primeira plataforma digital para o back-office do mercado de capitais. Tecnologia para o que sempre foi analógico. Hoje, temos mais de $500 bilhão em ativos em 3 frentes integradas. Ir além é descomplicar o mercado de capitais todos os dias. Vortex. Ion. O que impacta a economia e o mercado global. Aqui no BMC News você acompanha em tempo real a abertura do mercado e todas as movimentações do mundo dos investimentos. Notícias acompanhadas de opiniões de grandes especialistas para ajudar você na melhor tomada de decisão na hora de investir. Eu, Paula Moraes, estarei com você de segunda a sexta, às 9h30 da manhã, no BMC News. PNC News. Informação que gera valor. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Tesouro Direto. Tenho certeza que você já ouviu falar nele. Mas você sabe o que ele é? Esse é o quadro BMC Explica e o tema de hoje é Tesouro Direto. Bom, nada mais é do que um programa do governo brasileiro, em parceria com a B3, que permite que pessoas físicas invistam diretamente em títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional, bastando apenas ter uma conta num banco ou em uma corretora habilitada pelo Tesouro Direto. O Tesouro Nacional oferece títulos com diferentes tipos de rentabilidade, atreladas tanto à variação da inflação do país mais uma taxa real, a Selic, ou a uma taxa pré-fixada. Esses títulos são uma das formas do governo de captar recursos para financiar as atividades e projetos.
Os investidores podem escolher diferentes tipos de títulos com prazos e rentabilidades diferentes. Além de acessível e de apresentar muitas opções de investimento, o Tesouro Direto oferece boa rentabilidade, liquidez diária e baixo risco de crédito. O investidor pode ficar até o final do prazo contratado ou até mesmo sair antes do prazo. No entanto, se sair antes, a rentabilidade pode oscilar, resultando ou em ganho maior do que o planejado ou até mesmo em perdas. Essa opção de investimento é de baixo risco, porque são garantidos pelo governo federal. Mas é sempre muito importante avaliar os riscos e as oportunidades antes de fazer qualquer investimento. PMC News. Informação que gera valor. PMC News. Informação que gera valor. Muito bem, estamos de volta aqui na programação BMC Market ao vivo, 3h07. Chamar nosso convidado, o Fabrício Lodi, professor, consultor de investimentos, já está aqui conosco para mais um comecinho de semana. Fabrício, seja muito bem-vindo, muito boa tarde para você. Tudo em ordem por aí? Boa tarde, Felipe. Boa tarde, Saravalli. Boa tarde para os telespectadores aqui que estão acompanhando a gente. Tudo em ordem, sim. Graças a Deus, tudo sob controle. Só o mau humor da Bolsa Brasileira que está tirando um pouco do sossego de alguns investidores, né, Fabrício? A gente viu 13 pregões consecutivos de queda, um respiro, de repente, ali na sexta-feira, 0,37% de alta, e hoje já um mergulho um pouco mais aprofundado, praticamente 1% de queda, repercutindo o cenário interno e externo, né? Queria saber sua visão aí para esse movimento bastante aprofundado, né, desse agosto, um mês que está sendo marcado aí por muitas quedas, um mês que está sendo marcado pela aversão ao risco. O cenário está complicado para os investidores. Como é que você está analisando aí toda essa situação? Bom, Felipe, a gente veio, né, de uma onda aí de um recente otimismo, né? Foram quase 3 meses, onde a gente teve uma arrancada do Ibovespa aí de quase 20%, se não me engano, agora arredondando. A gente teve uma entrada de capital estrangeiro bastante interessante, né? No final de julho a gente bateu o recorde do ano, chegamos aí, passamos a marca dos 24 bilhões de reais em estrangeiros na Bolsa, né, no principal momento. E houve, aparentemente, agora um momento de virada, né? De certa forma a gente parou aqui, o ciclo de juros eventualmente chegou ao final, a gente teve a primeira queda da Selic, e parte desses investidores começaram a colocar o dinheiro no bolso, digamos assim, tanto que a gente está em agosto agora com mais de 9 bilhões de reais de saída aqui do capital estrangeiro da Bolsa, e isso complica, né? O Ibov sem capital estrangeiro perde bastante a força, né? E a gente está vendo um movimento cada vez mais difícil, né? Um cenário, não digo difícil, um cenário adverso, mundo afora, aí, com a China, com o próprio Estados Unidos, dessa incerteza, como é que vai frear essa economia dos Estados Unidos, os yields aí negociando, o yield de 10 anos de novo negociando aí em patamar de 2007, né, pré-crise subprime, isso vai fortalecendo o dólar e está prejudicando a gente aqui. Eu acho que tanto na vinda, né, tanto na alta, como agora, não foi tanto o cenário local que proporcionou a alta e nem a queda agora, né? Claro, a gente teve aí, no primeiro momento, algumas coisas começando a acontecer no início do governo, né, que aproveitaram esse vento a favor lá de fora, se beneficiou, e agora a gente também tá sofrendo um pouco com essa fuga, ou com esse cenário adverso lá fora, mas também a gente não está ajudando, tá? Com essa volta, essa incerteza aqui do local, na questão do arcabouço, da reforma tributária, né, na reforma ministerial, tudo isso começa a colocar incerteza na mesa para o investidor, e o que o investidor não gosta é de incerteza, tá? Então, a aversão ao risco volta um pouquinho. Mas o ruim foi, como você disse, né, agosto foram 13 pregões de queda, e isso coloca, assim, foi mais, talvez assim, mais midiático, né, do que efetivo, né, porque em si a queda, em comparação com o que a gente subiu, né, a queda ficou aí na casa dos 5%, 6% nesses 13 pregões, mas, né, ninguém gosta de acompanhar aí 13 quedas consecutivas, né?
aparentemente aí causa um mal-estar, isso traz para o investidor, né? O que será que vai acontecer, quais serão os próximos passos? Mas, de novo, né, as notícias vêm em ondas, né? A gente teve aí, até o final de julho, uma leva de um pacote aí de boas notícias ou de expectativas mais positivas, e nesse momento agora a gente está vivendo um pouco mais de incerteza, né? Voltou a incerteza lá fora, a incerteza com a China, bastante expectativa agora com o que vai acontecer essa semana, ou com o que o Jerome Powell pode falar sexta-feira ali no simpósio de Jackson Hole. E aqui no Brasil, né, exatamente isso, né? Depois do mal-estar na semana passada, o ministro Haddad vinha sendo pintado como o herói, de repente, na semana passada, essa elevada de tom que ele colocou aí em relação ao poder do legislativo, parece que colocou um pouco de água no chope geral aí, trouxe um pouco de incerteza, né? Agora a viagem, hoje tem a reunião dos líderes, vai ter a votação, não vai ter a votação, o que vai acontecer? Então, fica difícil, então, com a saída do estrangeiro, né, com a saída do capital estrangeiro da nossa bolsa, mais essa pitada de incerteza aqui, fica difícil para a gente conseguir engatar um movimento de otimismo para cá, né? 0,37% de alta na sexta-feira, praticamente aí não mostra que não é uma alta convincente, ainda mais num pregão que era um pregão de vencimento de opções sobre ações, acaba que talvez é mais um jogo matemático ali do que um jogo, do que realmente uma expressão de sentimento de que o fim da queda chegou, né? Uhum. O Fabrício, muito boa tarde. Parece que o mercado está vivendo como se fosse binário, né? Parece que julho era toda notícia que saía era notícia boa, né? Então, os Estados Unidos gerou 500 mil empregos. Notícia boa porque está forte, né? Não olha para juros. E agora parece que do mês de agosto para cá, toda notícia que sai, os Estados Unidos gerou 500 mil empregos. É a mesma notícia, né? Só que, então vamos olhar para juros, que juros vai ficar alto. Então, a pergunta é, será que a gente tem possibilidade de voltarmos a termos, olhar para as notícias positivas, para o lado do copo meio cheio, ou curto prazo, parece que a China só manda recados ruins, fracos, né, atividade ruim, o mercado só quer saber de treasury de 10 anos nos Estados Unidos que está batendo recorde. Enfim, quando que a gente vai começar a olhar de fato para voltar ali para o mês de junho, julho, né, no lado positivo, ou não, né? A tendência realmente de curto prazo é uma sucessão de notícias negativas, China, enfim, esse pessimismo continuar contagiando, não só Ibovespa, né, mas os mercados globais, parece que entrou no modo de cautela nesses últimos 15 dias e não quer sair, né? Então, Saravalli, na minha opinião, o cenário que a gente está vendo agora no início de agosto faz mais sentido do que aquele otimismo, aquela expectativa otimista desenfreada que a gente viu anteriormente, né? Como você mesmo colocou aí, a gente via dados ali dos Estados Unidos que mostravam que a situação, que a economia está forte, né, que os juros talvez demorem para cair, traziam essa incerteza se vai ou não precisar aumentar ou se íamos parar por aí, mas acabou que a gente olhava no sentido de, tudo isso quer dizer que não vai ter recessão, né? A gente olhava pelo lado do copo meio cheio, né? Um copo com água, até final de julho a gente estava olhando ele meio cheio, agora a gente está olhando ele meio vazio. Então, normalmente a gente faz isso, né? O investidor tende a comprar essa ideia do otimismo e partir para cima e olhar o lado bom da coisa. Agora a gente está, talvez, eu não digo que a gente está olhando o lado ruim, o mercado nesse momento está um pouco mais, de novo, como deveria ter sido aí, um pouco mais de cautela, né? Devolvendo um pouco desse otimismo. A situação, né, como a gente vem falando, da China é cada vez mais preocupante, né, com os dados. A situação chinesa, assim, do governo chinês também não é fácil, né? A gente viu a redução ontem da taxa de yuan, 0,10, o mercado queria mais, mas isso também coloca uma pressão ali no yuan, né, que pode se desvalorizar, mas aí não mexe na taxa de 5 anos, que é o que realmente vai mexer ali no mercado imobiliário, por causa das hipotecas. Então, diríamos que até certo momento aí no final do ano passado, começo desse ano, o pior emprego do mundo era o presidente do Banco Central Europeu, né? A gente costumava brincar. Agora talvez seja lá a China decidir realmente o que fazer agora para conseguir contornar essa situação.
Eu acredito num segundo semestre, ou pelo menos agora, um movimento mais de cautela, assim. Enquanto os Estados Unidos realmente não mostrar ali, talvez, não sei, vamos ver o que vai acontecer no simpósio de Jackson Hole. Será que o novo patamar ali de juro real dos Estados Unidos é diferente, né, com essa economia forte? O que mais que precisa, né, para conseguir segurar a economia por lá? Então, tá difícil, né? Eu acho que o cenário não mudou, é a forma como a gente está interpretando a notícia agora. Né? De novo, né, a gente talvez não explicava tamanha alta, e essa correção agora talvez é um pouco mais no pé no chão. Calma, vamos olhar com calma o que está acontecendo. Ô Fabrício, até lendo alguns comentários aqui da nossa audiência, né, que tem mandado para a gente, a pergunta que o pessoal está se fazendo é, mas quando que o fluxo pode voltar para a Bolsa Brasileira? Porque essa saída de 9 bilhões, né, agora em agosto, mesmo ainda com o fluxo positivo ao longo do ano, está drenando alguns ganhos de muitos investidores, né? E olhando para frente, talvez não haja um horizonte tão interessante assim que a gente possa traçar e falar, poxa, vai voltar tal dia ou quando acontecer isso. Se China continua com essas incertezas, se os Estados Unidos têm todas essas discussões, né? Europa também, enfim, se todo o mundo, fora a questão fiscal aqui no Brasil, que você muito bem comentou na primeira resposta, diante de todo esse cenário, né? Poxa, mas quando que o investidor estrangeiro pode voltar a olhar para o Brasil? Que conjunção de fatores deveria acontecer para que isso voltasse a acontecer, para que esse fluxo voltasse, para que os investidores, né, pudessem ver mais estrangeiro de volta na nossa bolsa e, consequentemente, movimentando o nosso mercado um pouquinho mais? Acho que são dois fatores, né, Felipe? Primeiro, o fator local. Como a gente fala, o dinheiro é o bicho, como Naginar já disse, né? O dinheiro é o bicho mais arisco que existe, né? Então, enquanto a gente não tiver um pouco mais de certeza aqui no ambiente fiscal, na questão da carga tributária, o que vai ser, o que vai acontecer, como que a gente vai caminhar nessa etapa agora, né, como que vai ser depois a questão da reforma aí do ponto de vista da renda, o que vai acontecer. Então, isso, de certa forma, pode afugentar ainda o capital estrangeiro, correto? Porque, de novo, o dinheiro não gosta de incerteza e a gente está vivendo um momento de incerteza local. Já lá fora, a gente tem os Estados Unidos, né? A gente está louco aí para saber qual que vai ser realmente a postura, se realmente vai conseguir, o Fed vai conseguir realmente parar, né? E quando que esse ciclo aí de juro alto vai começar a arrefecer nos Estados Unidos, que pode dar um sinal. Por enquanto, os investidores estão pedindo prêmio lá, vídeo que está acontecendo. Essa semana a gente tem leilão de Treasury lá também, vamos ver qual que é o sentimento, o que os investidores estão pedindo, o que vai acontecer. Eu acho que mais do que China, localmente a gente tem que ter voltar essa previsibilidade, mostrar que o governo consegue governar, vamos dizer assim, né, que a governabilidade tá mantida, que as coisas vão começar a andar, ter realmente o que vai acontecer em 2024, 2025, né, em termos de déficit, a gente vai zerar, não vai zerar, o que vai acontecer. Eu acho que esse é um ponto, essa é a lição de casa que a gente tem que fazer para mostrar que a gente está pronto para voltar a receber o capital externo, né? E do ponto de vista do dólar forte é os Estados Unidos, né? O que está acontecendo lá? Qual é o cenário? O que tem para a gente ali do ponto de vista da economia americana, do patamar de juros? O que vai acontecer? Enquanto o carry trade ainda, se a gente conseguir estabelecer um ponto, aqui a gente já iniciou o ciclo, a gente teve o de quedas, a gente teve o Roberto Campos Neto semana passada dizendo que dado aí o aumento do combustível, que não foi ruim, né? Na verdade, até dá um sinal aí, benigno, mostra que não está tanta ingerência acontecendo, né? Mostra aí uma certa coerência. Pode impactar no curto prazo agora na inflação, mas faz mais sentido do ponto de vista de responsabilidade, mas já dá um sinal de que a gente não deve ter o 0,75, né? Que deve ter o 0,5%. Mas vamos ver como é que os Estados Unidos, né? A surpresa pode vir de lá. Então, acho que para o gringo voltar para cá, vamos dizer assim, né? Para o capital estrangeiro voltar, eu acho que a gente tem que fazer a nossa lição, temos que andar com o arcabouço, temos que acelerar com a reforma tributária, definir, claro, quais são as regras, o que vai acontecer, como é que vai ficar essa carga tributária, e dar andamento no restante das reformas que a gente precisa.
e, fazendo a nossa parte, tentar entender agora nos Estados Unidos como é que vai ser. A recessão lá fora está cada vez mais distante, né? O cenário de recessão está cada vez mais distante, mas temos que ver como é que o Fed vai lidar aí com essa pressão para trazer a inflação de volta para a meta. Ô Fabrício, falando um pouquinho da agenda econômica, a gente tem um encontro lá da Jackson Hole, e na semana passada, na ata do FONC, né, do último Comitê de Política Monetária Americana, assustou o mercado, né? O mercado, os primeiros minutinhos, estava acompanhando aqui com o Felipe, abriu positivo, tudo bem. Depois falou, não, peraí, o Banco Central pode ser que até aumente os juros, ou deixe espaço, né, aberto para aumentar. No fim, o mercado acabou não gostando, né, mostrando que a inflação continua muito distante do centro da meta, quis ler ali no tom um pouquinho mais hawkish, um pouco mais pessimista. Você acha que a gente pode ter uma novidade? O que o mercado pode esperar no sentido de leitura? Né? Quais são as reações possíveis? O mercado está um pouco com um tom um pouco mais conservador esses últimos dias, né? Está um pouco mais sensível, vamos dizer assim. Né? Que tipo de recado que o Banco Central pode passar, não só para curto prazo, né? Para 2023 e 2024, mas acho que a grande dúvida, quando o Felipe fala todos os dias, ele fala, caramba, Saravalho, esse trecho de 10 anos, 4,20, 4,30, batendo mais, parece que a gente está em 2008, né? Parece que a gente está numa grande crise financeira mundial. Que tipo de recado que o Banco Central americano pode sinalizar para o longo prazo, sobretudo em relação à política monetária? Eu acho que essa é a pergunta-chave, né? Mas eu acredito no discurso do Powell. Ele tenta muito, assim, sempre muito cuidado, né, com as palavras, tentando não ser traumático, mas acho que ele deve manter um discurso hawkish, né, mais apertado, de que a inflação está difícil, que assim, e não vamos ter essa recessão, mas de que os juros também não vão cair tão cedo, não, e os Estados Unidos vai continuar brigando para trazer a meta. Mais uma vez, eu acho que assim, eu não espero muita novidade no discurso do Powell, né? Na verdade, eu acho que ele deve continuar dizendo que a reunião ainda está longe, né? A reunião de setembro ainda está longe, mas vamos dizer assim que deve continuar com o discurso de que vamos analisar dado a dado, indicador a indicador, para poder discutir na reunião. E eu não acho que ele vai sinalizar de que a gente pode ter mais alta, né? Eu acho que ele deve, talvez, não causar tanto pânico, né? Manter aí de que estamos tentando brigar, estamos acompanhando os indicadores e vamos seguir nesse patamar aí, porque a inflação deve começar a convergir. Mas não está fácil, está difícil nesse cenário, né? A economia não desacelera, a gente vê essa pressão lá fora. E, de novo, né? A gente está dependente agora de indicadores. É difícil entender qual que é o rumo que está acontecendo nos Estados Unidos. A gente está, como a gente está vendo, a gente está reescrevendo, parece, a questão de política monetária, né? Com juros subindo, esse patamar de juros, tudo acontecendo e a economia não desacelera. Então, eu acho que eu sou relativamente novo, né? Mas para mim isso é inédito, é uma novidade. Vai contra aí o que eu estudei, o que eu acompanho, o que eu sempre acompanhei. Então, é uma situação, é um cenário difícil, né, nesse ponto. Então, eu acho que o discurso ainda vai ser hawkish. Eu acredito que o fim das altas pode ter chegado, até por conta do risco que pode acontecer com as instituições, o risco, né, que pode contaminar as instituições financeiras, talvez de médio e pequeno porte nos Estados Unidos. A gente já viu no começo do ano que estava acontecendo. Então, o Fed também não tem uma situação fácil para lidar né, nesse momento. Mas eu acredito que o juro deva estabilizar aí, mas ele não deve cair fácil. E o Powell vai tentar lidar com essa situação de uma maneira para tentar acalmar o mercado, tá? A gente não gerar um pânico, que acho que seria o pior cenário aqui para o investidor, né? Além de tudo, se a gente vê um S&P com as bolsas americanas aí caindo, né, por conta, talvez, no cenário mais de aperto maior aí, o que pode gerar um mal-estar maior ainda, né? Já dada aí a importância do investimento em renda variável para o cidadão americano. Ô Fabrício, só para complementar, segue o movimento de valorização do dólar até em relação ao nosso real aqui. Como é que você vê os impactos? Né? A gente está ansioso aí nesses R$5, vai para R$5, não vai? Né? É um patamar muito mais psicológico,
Mas como é que a gente pode traduzir isso em tendência, até no curto prazo, nas próximas semanas, tendência de valorização do dólar em relação, sobretudo, às moedas emergentes aqui? De novo, com os yields nesses patamares, né, e a gente com esse ciclo talvez de queda aqui da Selic, eu acredito num dólar, prever dólar é aquela sinuca, né, mas faz muito mais sentido para mim o dólar perto dessa casa dos 5, talvez os 5,10, né, do que nos patamares que a gente estava observando ali no mais baixo aqui de 4,70, ali onde a gente beliscou o mês passado. Eu acredito num dólar persistindo mais nessa faixa aqui, até um pouco acima do que a gente está vendo hoje, né? Um pouco acima desses R$5 ali, 5,10 nesse patamar aí. Ô Fabrício, e aí, né, nesse cenário todo, a gente olha aqui para o Ibovespa, né, e parece que todos os setores acabam sofrendo com essa movimentação de aversão ao risco, né? Nem com o dólar mais alto, a gente vê algumas empresas tendo uma melhora. Até mesmo eu fui pesquisar, né, algumas empresas que acabam tendo uma exposição maior ao dólar, né, que quando o dólar está mais alto, as exportadoras, né, elas acabam tendo um dia um pouco mais interessante. Nem esse movimento do dólar acaba trazendo melhores ventos para essas companhias. Quando a aversão ao risco vem, ela acaba contaminando a maioria dos setores, e aí é aquele problema que você falou que de repente a gente tem que deixar de lado de um risco talvez um pouco mais sistêmico ou uma visão um pouco mais geral, assim, que acaba afetando todos os setores. Você percebe que isso pode acabar impactando, independentemente das empresas, porque a gente vê, poxa, Petrobras, hoje Banco do Brasil caindo, né? O que está acontecendo no setor financeiro, essa versão global, Suzano, que a gente até falava, né, Sarravalli, semana passada, aumentou o preço da celulose, tem esse viés mais exportador caindo hoje também, enfim, isso acaba trazendo também, né, um aspecto mais sistêmico, mais que engloba, né, vários setores, várias empresas num dia como hoje e claro, né, como o investidor olha, se comporta e respira diante desse fato todo aí. Cotação na tela, cotação piscando na tela é sempre algo desesperador para o investidor, né? Mas eu costumo fazer uma brincadeira dessa questão que você fala que mesmo as exportadoras estão caindo, que é briga de torcida, né, Felipe? Às vezes rola aquelas brigas de torcida no estádio, o pipoqueiro tá ali no meio, não tem nada com a história, acaba apanhando também, perde tudo, volta para casa sem a pipoca, machucado e sem dinheiro, né? Então, esse sentimento de aversão ao risco acaba contaminando todo mundo, né? Claro, a gente tem a Vale aí, que tá difícil, né, descolar desse cenário, mas aí tá muito mais ligado ao cenário da China do que ao cenário aqui local, né? Mas, né, você vê exportadoras, próprio setor bancário hoje caindo em peso, né? E eu diria assim, não temos nem notícia, não é nem por causa de notícia, talvez até a falta de notícia. Então, realmente é um sentimento de aversão a risco, né? Talvez o investidor comece a cansar, né, desse mau humor que a gente fez, esses 13 dias de queda, vai cansando, acaba afetando todo mundo. O giro da Bolsa continua fraco, né? Vamos falar assim, perto do que a gente comparava, a gente até o ano passado ele vinha girando mais de 30 bi dia na Bolsa, hoje a gente está brigando ali para ficar nos 20, 21 bilhões, quer dizer, isso tudo penaliza, falta liquidez, vai judiando da pessoa física que acaba, joga a toalha, né? Muito tempo exposto a esse pessimismo, né? Vamos falar, muito tempo assim, né? São 13 pregões, né? Mas para o investidor iniciante, para quem está começando, ou para essas pessoas que estão tentando ali se expor à renda variável, acaba judiando, né? Abrir ali e acompanhar. Mas, de novo, né, nessas horas, né, eu enxergo também aí oportunidades. Realmente você fala assim, poxa, mas se o dólar está apreciando, eu tenho ótimas exportadoras aqui, empresas competentes aí, praticamente líderes dos seus setores. O que está acontecendo? Então, talvez, se o investidor mudasse um pouquinho a ótica, né, e pensasse do ponto de vista do negócio, né, realmente aí a gente pode ter sim, né, a gente tem oportunidades
aí sim, sempre tem oportunidade, né? Porque de encontrar o pipoqueiro ali no meio da briga da torcida, né? Então, eu acho que o investidor precisa, talvez, colocar um pouquinho, se blindar um pouquinho dessas notícias de viés e tentar entender justamente o que você falou. Poxa, mas Suzano aumentando o preço de celulose, dólar subindo, né? Klabin colocando aí a Puma 2 em aceleração agora, né? Em ramp-up, aumentando a previsão de aumento do EBITDA. Os bancos aí mostrando, o Banco do Brasil, a gente viu o resultado. Todo mundo, principais, só para ilustrar algumas que você colocou, né, assim, em termos de fundamentos, em termos de, do lado aí, do negócio positivo, né, e a gente vê aí as cotações caindo. Então, cabe ao investidor também parar um pouco, refletir, né, filtrar realmente o que é esse ruído, do mau humor, dessa aversão aí, e tentar encontrar, né, talvez encontrar um pouco mais de desconto nessas empresas aí, nessas boas oportunidades. O Fabrício, só uma última pergunta aqui em relação à agenda econômica, agora local. A gente tem IPCA 15 nessa semana, quase para o finalzinho da semana. Que tipo de recado você acha que a gente pode ter, já que provavelmente a expectativa do mercado é que a gente tem inflação, né? Que a gente não tenha pelo menos deflação nesse indicador. E a gente já começa a ver alguns impactos, né, de combustíveis recentemente. A gente começa a ver o câmbio, já que não é mais 4,70, 4,80, já começa a ficar estável, pelo menos perto dos R$5. Enfim, o que isso pode afetar nas projeções do mercado, na leitura, talvez trazer algum pessimismo? O que a gente pode esperar nessa semana em relação a esse IPCA 15, lembrando que saiu o Boletim Focus, a gente estava falando aqui no comecinho, parece que ainda é muito lento, né? O Focus ainda não capturou essas últimas atualizações, aí, sobretudo desse último aumento, né, da Petrobras em gasolina e diesel particularmente. Saravalli, eu acho que assim, eu não acredito que deva ser surpresa do ponto de vista aí do investidor realmente essa nova pressão aí no IPCA, por conta do combustível, porque a gente já vem acompanhando essa defasagem e acho que os agentes do mercado entendem que em algum momento isso tinha que acontecer, né? Eu acho que no recado do presidente do Banco Central, isso mostra que essa expectativa ela existe, né? De que o IPCA realmente, vamos dizer assim, né? De que o cenário não estava dado, não está pronto, de que realmente acabou, agora a inflação está dentro da meta e ponto final. Não, a gente tem ainda alguns fatores que é esse realmente o combustível que pode pesar e o câmbio, né? Justamente essa questão do câmbio é uma coisa que o Banco Central deve observar bastante, justamente pela essa fuga de capital em função aí da diferença de juros aqui nos Estados Unidos, né? Então, acho que eu não espero surpresa para o IPCA. Se eu não me engano agora, me corrija se eu estiver errado, talvez você tenha essa informação, a gente está encerrando agora, nos 12 meses, o último ciclo de deflação que a gente teve no ano passado, né? Que por conta daquela redução. Então, eu acho que a expectativa era de uma volta, sim, do IPCA positivo. Mas eu não vejo, talvez não, assim, vamos dizer assim, um impacto muito grande, até porque nosso juro ainda está muito alto, a nossa economia ainda não vejo uma arrancada aí que pode trazer mais pressão inflacionária nesse momento aí. Eu imagino sem muito impacto, assim, sem surpresas, vamos dizer assim, tá? Acho que está dentro do conforme. Maravilha. Fabrício, quero agradecer sua participação aqui, como sempre, contribuindo muito com o debate, com a discussão aqui no BMC Market. E deixo a consideração final aí para os nossos telespectadores. E se puder, né, onde que está o pipoqueiro? Avisa aí o pessoal onde é que está o pipoqueiro. É isso aí. Bom, Felipe, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Saravalli, obrigado. E para a audiência, é isso aí, pessoal. Acho que o mais importante é essa blindagem, o cuidado com o contágio, né, com essa contaminação do noticiário, tanto do lado positivo quanto do lado negativo. Né? Que o positivo a gente gosta mais, mas o negativo ele acaba machucando, né? Aquela a tortura chinesa, vamos dizer assim, né? Em tempos de China patinando. Cuidado, tá? Boas oportunidades estão aí, olhar para esses setores, acho que industriais aí, que realmente essa resiliência, para as empresas líderes dos seus setores ali, com grande capacidade de geração de caixa,
né? E eu acho que nesse primeiro momento aí, literalmente isso, né? Olhar para o endividamento, olhar para a alavancagem das empresas e para essas empresas que estão conseguindo passar por esse momento, né? Ainda com geração de caixa positivo aí e dando oportunidade para a gente aí na Bolsa. Então, muito obrigado aí, Fabrício. Boa tarde. Agradeço muito, boa tarde para você, ótima semana, até semana que vem. Então, Fabrício Lodi, que é professor, consultor de investimentos, toda segunda-feira aqui com a gente, batendo esse papo, falando sobre projeções para a semana, movimentação do mercado e tudo o que mexe com o mercado financeiro, a gente bate esse papo aqui com o Fabrício Lodi. São 3 horas e 36 minutos, a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente está de volta, repercutindo mais o mercado, trazendo visões do Marcos Saravalli aqui sobre toda essa movimentação, claro, respondendo às perguntas da audiência também que forem aparecendo aqui nas nossas redes sociais. Fique com a gente, o BMC Market volta daqui a pouquinho. BMC News. Informação que gera valor. Entender o modelo de negócios, os resultados e as estratégias das principais companhias do Brasil é essencial para tomar as melhores decisões na hora de investir. E é isso que nós trazemos no BMC Business. Entrevistamos os CEOs e diretores das principais companhias de capital aberto do país. Eu sou o Gabriel Monteiro e encontro você no BMC Business todas as terças e quintas, às 22 horas, aqui na BMC News. BMC News. Informação que gera valor. Vortex Beyond. Quem só vê o BTG como um banco de investimentos, não vê todos os benefícios que ele pode oferecer. Aqui você tem a liberdade de ligar a qualquer hora. E tem a confiança de contar com o time BTG. É você no controle da sua vida financeira de um jeito simples e compatível com a sua rotina. O BTG reconhece quem é você e está pronto para potencializar a sua trajetória. O que acontece no mercado financeiro no Brasil e no mundo está na BMC News. São 24 horas de programação para ajudar o investidor na melhor tomada de decisão. Independência e jornalismo sério. Não estamos plugados em nenhuma instituição financeira. Isso nos dá liberdade de levar a informação sem nenhum viés, sem conflitos de interesse. Ser a ponte entre as notícias, empresas, especialistas e os investidores. Tudo de uma forma dinâmica e com uma pitada de bom humor. Informação que gera valor, você sempre vai encontrar na BMC News. BMC News. Informação que gera valor. BMC News. Informação que gera valor. Muito bem, estamos de volta aqui na programação BMC Market ao vivo, 3 horas e 39 minutos. A gente segue monitorando a movimentação do Ibovespa nessa segunda-feira, comecinho de semana, começando com o pé esquerdo, né? 114.287 pontos, 0,97% de queda. E aí a gente monitorando, né, as empresas que puxam o índice, que tem mais participação, todas elas caindo, né? Vale caindo 0,2%, Petrobras caindo 1,3%, Itaú caindo 1,7% e o Bradesco caindo 0,7%, uma movimentação que acaba sustentando e acaba, inclusive, puxando, né, essa queda um pouco mais aprofundada do Ibovespa, né? Lembrando todas as quedas do Ibovespa, das 13 quedas que nós tivemos, né, ao longo de todo esse mês de agosto, estava até olhando aqui, não teve, pelo menos até onde eu tinha visto, nenhuma queda maior do que 1,06%, que foi lá naquele dia 14
14 de agosto, né? Todas as quedas de 0,5, 0,3, né? Pouca coisa. E a queda do dia 14, 1,06%, e essa queda de hoje, 0,96%, fechando, né, esse mês de agosto ainda em bastante queda, né? Até monitorando aqui, 6,26% de queda nesse mês de agosto. Depois subir, a gente vem falando bastante aqui, os 4 meses consecutivos, a gente subiu desde o mês de abril até o mês de julho, né? Praticamente, só dar uma olhada no meu profit aqui, praticamente 20% de alta nesses 4 meses e agora caindo 6,26% se mantiver o fechamento desse 0,96 de queda hoje nesse patamar de 114 mil pontos. Marcos Saravalli, a gente fala de novo dessas empresas que acabam tendo uma participação um pouco maior no Ibovespa. E é interessante, né, ver essa movimentação toda, porque, poxa, hoje Petrobras é uma Datacom, né? Então quem for portador das ações de Petrobras hoje tem direito a dividendos. A gente vê Banco do Brasil também hoje, Datacom caindo também. Mesmo com o minério de ferro em alta lá no cenário internacional, a Vale cai. Setor financeiro, que a gente sempre fala aqui, né? Setor financeiro, as empresas caindo também, Itaú e Bradesco. Se a gente falava de Itaú lá atrás, quando saiu o resultado, que talvez não tivesse essa movimentação, né? Não merecesse essa movimentação por conta do tipo de empresa que é o Itaú, hoje então, né? Caindo 1,5%, talvez não seja exatamente isso. Mas eu tenho lido algumas movimentações, né, algumas análises, e tem uns analistas falando, Saravalli, que talvez o Bradesco seja como é que fala? Que está puxando o setor financeiro para algumas incertezas, né? Independentemente do desempenho de Itaú, de Banco do Brasil, do BTG, de Santander e tudo mais, o Bradesco acaba segurando esse, entre aspas, mau humor ou cautela com o setor como um todo. Isso acontece, Saravalli? Dá para a gente julgar os outros pela régua do Bradesco, Saravalli? Pode acontecer. A gente tem essa leitura, acho que dificilmente, quando a gente fala assim, um cliente, vamos pegar um cliente grande, um cliente corporate do Itaú, dificilmente ele opera somente no Itaú, né? Ele não vai ter só o Itaú como fonte de recurso dele de crédito, ele vai ter o Itaú, o Bradesco, Caixa Econômica, Banco do Brasil, Santander, vai ter todas as opções. Então, quando a gente fala de corporate, sim. Agora, alguns segmentos de varejo, dificilmente uma pessoa que é uma pessoa física, né, que é cliente do Bradesco, também é cliente no Itaú, tá? Espera aí que eu vou dizer, tá? Tudo é possível, mas eu vou explicar o que é. Vamos pegar aqui um brasileiro médio, usualmente você tem uma parcela muito grande das contas, né, pessoas físicas, por conta da CLT, por conta de receber um salário. Você pode escolher a sua instituição, mas você acaba atrelando muito próximo. Então você acaba ficando naquela instituição. Então você acaba utilizando seguro, você acaba utilizando cartão de crédito, tudo daquela mesma instituição. Difícil você ter essa alternativa. Tá? Então, quando a gente faz um paralelo em relação ao corporate, sim. Né? O que está acontecendo no Itaú, provavelmente está acontecendo, como a gente viu no caso das lojas americanas, né? Se um banco foi afetado, todos os bancos foram afetados, só mudou um pouco a magnitude, um foi mais, outro menos. Agora, no caso de pessoa física, o que pode acontecer é ter uma exposição muito grande em algum segmento, não precisa entender, a Caixa Econômica é mais específica, tem um peso maior em imobiliário. Então, é isso que eu estou querendo dizer, tá? O caso do Banco do Brasil, tem muito relacionado ao crédito rural. A gente precisa entender se, e acho que essa é a grande dúvida do mercado, se algo que está acontecendo em relação à inadimplência específica de algum grupo do Bradesco, ou o Bradesco está sendo, de certa forma, menos eficiente na recuperação desse crédito, ou não conseguindo, ou está vendo alguma falha, ou alguma restrição específica que está traduzindo necessariamente em maior risco e menor rentabilidade, ou seja, essa relação risco desse empréstimo, dessa carteira de crédito, está sendo menos eficiente do que no Itaú, no Santander, principalmente Itaú e Banco do Brasil particularmente, né? Então, essa leitura que a gente precisa ter. Mas eu concordo com você também. Se está acontecendo, talvez, uma inadimplência específica no Bradesco, isso pode, em algum momento, se traduzir para o aumento de risco, uma inadimplência
que o mercado esteja lendo futuramente nos demais bancos, tá? Mas eu acho que a grande preocupação é justamente essa dúvida que a gente vai descobrir daqui a 1 trimestre, 2 trimestres. Foi algo 2 trimestres consecutivos no Bradesco, né? Alguma falha, alguma mudança, alguma ineficiência, vamos dizer assim, ou algo estrutural que pode ser contagioso para os demais bancos. Essa é a preocupação. E aí, voltando também ao primeiro ponto que você falou, Felipe, que a gente fala muito assim, a Petrobras vai ficar ex, né, amanhã. Outros bancos, enfim, outras ações. E aí, esse dia como hoje, ele nos serve justamente para quebrar todas as verdades que eu também, Marcos Saravalli, falo, né? Então, o analista realmente está aqui para quebrar algumas tradições, algumas regras, algumas verdades, que não existe verdade absoluta. Então, a gente fala assim, sempre as ações sobem até o dia X, sempre elas caem no dia posterior, sempre o investidor vai comprando. Isso existe uma tendência, lógico, porque o investidor ele quer procurar ações que pagam bons dividendos, quer aproveitar esse dividendo, né? Quer se sentir remunerado. Então, por isso que a gente até tem uma teoria de finanças aqui, né? Vocês podem procurar pela internet, está em inglês, vocês vão encontrar a teoria do pássaro na mão. Tá? Já explicando isso para você, o investidor ele gosta de ter esse dividendo na mão. Então, é por isso, né? Esse é um dos motivos na teoria acadêmica, na teoria de finanças, de que o investidor vai comprando as ações até o Datacom e amanhã ele vende. Né? Então já pegou o pássaro na mão, já ficou e agora eu vou vender. Mas hoje está um dia para justamente quebrar toda essa regra, toda essa tradição, essa verdade, que não existe verdade absoluta. As ações da Petrobras vão ficar ex só amanhã, mas a ação caindo hoje particularmente, e outras ações que vão ficar ex amanhã ou essa semana, as ações caindo hoje. Então não é uma regra. Tá? E a última regra, só para terminar aqui, que a gente fala assim, empresas exportadoras, por conta de um dólar mais valorizado, elas tendem a ter essa correlação negativa. Pessoal, o que pode ter é uma descorrelação, uma correlação menor do que o índice. Mas se a gente vem com o índice, né, caindo 13 pregões seguidos, é muito difícil ter uma ação ali por um período muito longo que ela vai subir, né? Mesmo com o dólar subindo. Vamos pegar o caso aqui mais fácil de entender. Foi o caso ali da pandemia. Veio o circuit break, vieram as quedas, todas as ações caíram. Tudo bem, Marco, Suzano caiu um pouco menos por conta do dólar, isso pode acontecer. Mas só toma cuidado com isso, porque uma coisa é o fluxo de caixa das companhias no longo prazo, a Suzano tende a ser beneficiada com um dólar mais valorizado, né, com um real mais desvalorizado, mas no curto prazo, se vier uma aversão a risco, todas as ações podem cair. Né? E eles vão falar, Marco, mas essa ação não deveria estar subindo? Deveria estar subindo no longo prazo. No curto prazo, a gente pode ter esse movimento homogêneo de todas as ações caírem. Tá? Então, esse alerta que a gente deixa aqui, até porque a gente estava aqui no marketing na semana passada, a gente falou, o Felipe reforçou, Suzano teve aumento, né, de preço de celulose em diversos mercados, né? Mas não necessariamente quando vem a aversão a risco, ela vem para a Bolsa como um todo, né? Mesmo sabendo que essa empresa ela pode ganhar mais dinheiro, mas não quer dizer que a ação também não vá cair. Né? Não quer dizer, Marco, devia estar subindo e está caindo. Pode acontecer dentro de um intraday. Então, às vezes, o intraday é difícil explicar o fundamento, né, de uma empresa, de um fluxo de caixa. Né? Quebrando mitos com Marco Saravalli. É o novo quadro do marketing, né? Tá certo, vamos falar. Quebrando mitos. Quebrando mitos. Quebrando micos. Aí, Saravalli, eu não vou falar quem é que está quebrando e quem é o mico. Mas, Saravalli, você... Mas deixa eu até falar, posso até fazer fica à vontade. Até fazer uma polêmica aqui à parte, deixar o convite também para uma carta desse final de semana da Esquadra Investimentos. Polêmico, hein? Bastante polêmico. Até deixar o espaço aqui, convite. Espero que essa informação chegue, né, no ouvido da Esquadra. Deixar o convite aqui para eles vierem aqui, todo o time de gestão vier aqui, para apresentar um pouco das teses. Né? Eles são realmente muito... eles explicam muito, são muito educacionais, educativos ali nas suas cartas. E eles falam também de uma polêmica, vamos dizer assim, em relação ao balanço do setor de varejo. Né? Então, até... é importante esse educacional, né? Vale a pena, sugiro que se você teve acesso a uma carta pública, eles publicaram nesse final de semana, mas eu trago aqui para debate, trazendo a preocupação deles, na visão deles como gestores em relação aos balanços, sobretudo ao setor de varejo, né? Um dos pontos polêmicos ali, podemos dizer assim, pelo menos essa foi a minha interpretação em relação ao alerta que eles deixaram nos balanços de diversas companhias, né? E não necessariamente ali... não citam nomes, né? Mas
não necessariamente fraudes, né, como foi o caso do Americanas, que publicamente foi declarado uma fraude, mas a leitura em relação, né, a, entre aspas, maquiagem, algumas palavras que foram utilizadas ali no relatório da Esquadra. Tá? Então vale a leitura e já deixar o convite aqui para o time da Esquadra, né, utilizar nossos canais da BMC até para expor, né, deixar claro e elucidar todos os pontos aí apresentados na carta. Mas acho que o grande alerta da carta ali foi em relação a essa criatividade nos balanços, sobretudo do setor de varejo. Né? Exatamente, uma crítica ou um alerta, né? Varejo sem ROIC, né, Saravalli? Qual a importância desse indicador na análise, né, de uma empresa? Quando você olha, você bate o olho e fala, poxa, não tem ROIC, ou o ROIC está muito baixo, né? Não justifica. Exato. Como que você vê esse caso, não especificamente o caso do varejo ou do alerta do time da Esquadra, mas efetivamente olhar para esse indicador na hora de fazer essa análise, né, esse screening mais inicial. Assim. Acho que o grande alerta que a gente deixa é que nós, como investidores, nosso trabalho também, cobrar as companhias, né? Cobrar também a BMC para as companhias virem aqui, né, fazer a sua exposição. A gente tem vários canais, mas um deles maravilhoso é o programa Business aqui na BMC News, onde as companhias vêm aqui, elas apresentam e a gente questiona, né, o canal também muito utilizado pelas companhias fazer essa exposição para apresentar. Marco, eu estou investindo aqui, que é a minha principal minha preocupação em relação à Petrobras agora nos próximos anos, né? A Petrobras vai investir 80 bilhões de dólares ao longo dos próximos anos, né, na média, 82, 85, não tem problema nenhum. Eu vou reter mais investimentos, mais dividendos, mais lucro, não tem problema nenhum. Só que a preocupação que acho que aí, ao encontro da carta da Esquadra, também citando muito o varejo, mas isso vale para qualquer setor, né? Você vai investir 100 milhões de reais? Não tem problema. Mas qual que é o retorno desse capital empregado? ROIC é o retorno sobre capital empregado, né? Vai ser uma estrutura de capital de 70% de recursos de terceiros e 30% de capital próprio. Beleza. Mas qual que é o retorno? Né? Qual que é o break-even? Qual que é o valor presente ali? Qual que é essas métricas financeiras? Quanto vai trazer de retorno para o acionista? O retorno aqui na melhor hipótese vai ser de 3%. Para quem então investir? Devolve esse dinheiro para o acionista. Devolve esse dinheiro através de dividendos. Né? A companhia não está sabendo utilizar. Essa é mais uma provocação que está lá na carta da Esquadra, mas é uma provocação que vale para qualquer companhia. A gente questionar, você está investindo 100 milhões para fazer, né, um investimento XYZ. Tá, aí para por aí, né? As questões para... Não, qual que é o retorno? Por que você está acreditando que vai ser esse retorno? Mas e na pior hipótese, se der tudo errado, qual que vai ser o retorno para o acionista? Essa é a minha preocupação em relação ao varejo, como a Esquadra falou, a preocupação em relação à Petrobras, em relação a qualquer companhia. O retorno, e principalmente 2 pontos, o retorno esse ROIC, esse retorno sobre o capital tem que ser forte, tem que ser superior ao custo de capital, vamos colocar aqui 10%, né, no longo prazo, tem mais um prêmio por isso, mas, né, esse retorno também tem que condizer com toda a política de investimento. Se a companhia não tem bons projetos, novos projetos, melhor devolver para o acionista, tá? E o terceiro ponto, ele tem que ser um ROIC que a gente chama marginal, né? O Felipe não me deixa utilizar essa palavra, mas não tem outra melhor palavra. O que é o ROIC marginal? É o ROIC de novos projetos, né? Ou seja, que está entrando aqui na margem, novos projetos, ele tem que ser maior do que o ROIC da própria companhia hoje. Se o ROIC da companhia hoje é 15 e um novo projeto vai ser 12, o que eu vou fazer? O meu ROIC ele vai para baixo, né? Na média ele vai para baixo com esse novo projeto aqui marginal que está entrando, ele vai trazer para baixo. Então essa discussão, pontos muito interessantes. De novo, pessoal, eu acho que todas essas cartas, opiniões aqui na BMC, você não precisa necessariamente concordar com todas as opiniões, mas todas elas acho que são muito respeitáveis, precisam ler, entender, né, criticar, e acho que esse é um ponto muito válido, muito importante nessa carta da Esquadra, aí, nessa publicação aí recente deles. Maravilha, Saravalli. Não há proibições, pode usar a palavra desde que no contexto. Desde que seja bem empregada e bem explicada, né? Marginal no sentido de que fica à margem. A margem, né? novo, né? Lá num lado mais periférico, mais longe do centro. Mas sempre quando a gente fala de margem, né, marginal, isso em economia e finanças, sempre é
é o novo, né? O adicional que está entrando agora, né? Que está adicionando, né? Então, eu tenho 10 caminhões, né? O investimento marginal num caminhão, é um novo caminhão que eu vou comprar, né? Então, dessa forma, é relativamente simples de explicar, mas é muito importante. Pessoal, questionem o retorno do capital de vocês, né? Do seu capital. Você está sendo acionista de uma companhia. Então, quando vier aqui no BMC Business e outros programas, entrevistar, participar, né? Fala assim, a produção, o Felipe pergunta para o CFO, pergunta para o CEO, qual que é o retorno esperado desse meu capital empregado. Imagina que o dinheiro é de vocês são acionistas, né? Esse é o objetivo de ser acionista de companhia de capital aberto na Bolsa, né? É isso, Marcos Saravalli, e na reta final do nosso BMC Market... Já comecei a semana dando bronca. Não, que isso, Saravalli. Você fala, a gente escuta e anota para aprender. Deixa as considerações finais, Marcos Saravalli, porque temos uma semana, talvez com uma agenda aqui interna, mais ou menos, assim, tudo mais, mas a gente, lá na sexta-feira, tudo pode acontecer e até chegar lá a gente vai ter muito assunto para debater, que deixa de ponderação aí para os nossos telespectadores neste comecinho de semana. Eu acho que o principal tema dos próximos dias, como eu falei lá no comecinho, vai começar a ganhar, já está sendo, lógico, né? Mas começar a ganhar peso, relevância na tomada de decisão do investidor é política fiscal no Brasil, né? Não está, de certa forma, infelizmente, nada resolvido. Pode impactar a política monetária, pode impactar a curva de juros, consequentemente a Bolsa. E, infelizmente, passa por novas tributações, né? E a gente vai ter que discutir, talvez, juros sobre capital próprio e talvez, né, offshore, outros temas talvez tenham um impacto menor, mas talvez também tributação de dividendos. E uma notícia ruim, lógico que ninguém gosta, né? Mas, infelizmente, a gente precisa resolver e sinalizar uma tarefa de longo prazo, né, a nossa solução fiscal e buscar, sempre, de vez de mudar a meta, vamos sempre buscar resolver, encontrar formas de todo mundo ajudar um pouquinho, né? Então, ajudar novos tributos, ninguém gosta, mas também ajudar um pouco a reduzir as despesas para a gente encontrar uma meta fiscal de longo prazo para que não traga, né, preocupação e aumento da nossa dívida aqui no Brasil no longo prazo, né? Esse acho que é o tema que começa a ganhar muito peso nas discussões no mercado financeiro. Maravilha, Saravalli. E claro que a gente vai continuar repercutindo todos os assuntos amanhã, quarta, quinta, sexta e por aí vai. Abraço, Saravalli. Uma ótima semana. Ótima semana para todo mundo, ótima semana para você que esteve aqui com a gente. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua companhia, que esteve aqui desde as 2h30 da tarde aqui no BMC Market, trazendo, inclusive, alguns pontos de vista nas nossas redes sociais. Lembrando que você pode seguir a gente, pode acompanhar a nossa programação em diversas frentes, nos canais fechados, também no nosso canal do YouTube, no nosso portal, dentro do Profit da Nelogic e, claro, nos seguir nas redes sociais, sempre interagindo com o time aqui da BMC. Vou ficando por aqui, você fica agora com o closing, fechando o mercado nessa segunda-feira, e a gente se vê amanhã, a partir das 2h30 da tarde.